Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um número da Sociedade Aberta, o seu programa de família, semanalmente aqui na TCV. Na próxima quinta-feira, dia 15 de maio, é Dia Internacional da Família, uma data instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que tem vários objetivos, entre os quais destacar a importância da família na estrutura do núcleo familiar, reforçar a mensagem da união, amor, respeito e compreensão necessárias para o bom relacionamento de todos os elementos que acompanham a família, chama também a atenção da população para a importância da família como núcleo vital da sociedade e para seus direitos e responsabilidades e ainda sensibiliza, promove o conhecimento relacionado com as questões sociais, económicas, demográficas que afetam a família. O Sociedade Aberta, que é o programa da televisão pública que foca em assuntos da família, durante este mês está a dar maior ênfase à questão familiar. Por isso, hoje o nosso tema de conversa é a questão do fortalecimento dos laços familiares. Nós estamos aqui a receber Lenisa Soares, ela é psicóloga, é esposa, é mãe também, quem cumprimentamos. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a nós. E também estamos a receber o jovem Steven Fortes, também é casado, portanto é esposo, é pai também. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigado também por estar aqui conosco. Yeah. E ao longo deste programa também vai poder ouvir aqui a participação da professora Samira Gonçalves, que vai opinar aqui sobre a questão do relacionamento familiar, concretamente o fortalecimento dos laços da família. Já sabe, pode participar através das redes sociais e também através do telefone aqui neste programa Sociedade Aberta. Hoje o nosso tema de conversa, que é fortalecimento de laços familiares. Este programa acontece no âmbito do Dia Internacional da Família, celebrado este ano, na próxima quinta-feira, dia 15 de maio. Lenisa Soares, pronto, nós gostaríamos de começar esta nossa conversa para nos dizer quais são os laços que formam, então, uma família. É muito importante nós falarmos de laços, pois laços são pontes que nos ligam uns aos outros. Portanto, falar de família e laços que unem, primeiramente há um laço de compromisso quando se começa a família, começa pela raiz que é o homem e a mulher que decidem se juntar para embarcar nessa caminhada juntos. Independentemente de como é que é o processo dessa caminhada, como é que ela continua, a família começa exatamente com o pai e a mãe, o marido e a mulher, o homem, o marido e a esposa, o homem e a mulher. Há laços afetivos, laços de sangue, que ao falar da família também laços sociais, laços de relacionamentos. Portanto, resumir-se-ia a relacionamentos que estão estabelecidos por laços diversos. Steven Fortes, quando nós falamos aqui da questão dos laços familiares, a família deve ser alicerçada em quê? Bom, é importante realçar isso, né? Que existem vários tipos de laços, então o foco das famílias, né? O alicerce em si, eu diria alguns valores, né? Valores como amor, como comprometimento, como ajuda mútua, mais nesse sentido, né? E quando, por exemplo, nós pensamos no alicerce, onde é que a família deve ter o seu alicerce fincado, né? Para poder construir. É como uma casa, né? Eu diria que nós temos de remeter à origem da família, ao autor da família. Eu vou afirmar que o alicerce onde se deve basear e construir a família deve ser Deus, o Criador, o autor da família, o sustentador, aquele que no tempo não tem uma dimensão única, está no passado, no presente e no futuro. Então, quando nós temos Deus como essa base onde nós vamos edificar a família e fincar, diria assim, as nossas raízes, partindo daí nós teremos os valores, o respeito, o compromisso e outras coisas que saem, vão emergir de Deus e do autor, da raiz,
da mente que pensou e projetou a família. Nós sabemos que uma família normalmente é constituída por várias pessoas. E se nós observarmos para a nossa realidade, aqui em Cabo Verde, há famílias que temos mãe, temos pai, filhos, temos avós, às vezes tios, primos ali no mesmo espaço. E quando as pessoas estão no mesmo espaço, né, muitas pessoas diferentes, cada um com o seu pensamento, pode surgir alguns atritos. Dentro de uma família, o que mais importa é quem tem razão ou são os laços, que é muito mais importante? Bom, obviamente seria os laços, né? Muitas vezes é fácil querer ter razão, é fácil o nosso ego sair em função de resolver um conflito ou em função da paz em si, né? Mas nós temos que lembrar disso, né? Nós estamos em família, como nós falamos, né? Laços são pontes, né? E muitas vezes querer ter razão é que vai dar origem a esses conflitos, né? Então, priorizar a nossa família como um todo, ir lá no fundo, buscar ser humilde, buscar maneiras, né, de resolver problemas e não focar só no eu, né? Eu é que tenho razão, ela é que está errado, né? E lembrar, né, que muitas vezes nós apontamos o dedo a uma pessoa, né, mas três está em nós. Esquecemos de ver o nosso interior. Então o Steven está a dizer aos nossos telespectadores que as pessoas devem parar e pensar e dizer: será que eu estou certo, estou errado? Eu tenho que entender essa pessoa primeiro antes de agir? Exatamente, né? Porque vivemos numa sociedade atualmente, as pessoas gostam de apontar o dedo ou gostam de estar no centro das atenções, né? Mas nem sempre é assim. Família, como foi dito, são laços, são pontos, e eu acho que deve ser alicerçado, e concordo muito bem em Deus, com certeza, e isso vai nos levar a ter compromisso uns com os outros. E compromisso é mais que fazer as coisas só por vontade ou só porque eu é que estou certo, né? Então é um compromisso, então eu tenho que entender isso. Porque as famílias não são perfeitas, né? Com certeza. E isso é que é a beleza da família, a dinâmica da diversidade, a perfeição dentro daquilo que é o contexto que nós entendemos. A perfeição, muitas vezes, na nossa limitação humana, é uma coisa que não falha, é algo sem erros e sem defeitos. Mas o facto de haver diversidade e de muitas vezes nesse percurso encontrarmos alguma decisão não acertada, não quer dizer que não seja perfeita. Porque eu acredito que toda a família é perfeita para o indivíduo que nela está inserido. Porque a perfeição está em responder e corresponder aos propósitos pelos quais nós estamos aqui para desempenhar. Muitas vezes nós criamos uma ideia muito utópica de perfeição. Perfeito é encaixar, corresponder. E para ser perfeito, há um trabalho a fazer, não é? Então as pessoas devem dar mais de si no relacionamento dentro da família, estar a melhorar, ou seja, apostar amanhã vou ser melhor do que hoje, ou hoje eu sou melhor do que ontem. Eu gostaria aqui de dizer essa questão de dar de si, que o Adair referiu. Nós estamos sempre dispostos a tomar, a receber. O que é que eu posso conseguir com isto? O que é que eu posso ganhar com isto? Se nós mudarmos um pouco essa dinâmica, nós vamos receber muito mais daquilo que nós procuramos. Então, no dar, nós vamos receber muito mais do que quando estamos a buscar. E há bocadinho falávamos dessa questão de ter razão. E eu comecei a pensar, para quê? Ter razão. Para quê? Ok, já demos a razão à pessoa que está a querer ter razão. E agora, o que é que vais fazer com essa razão? O que é que nós perdemos em nome de ter razão, muitas vezes? Há um bem maior. Então, atrás desse bem maior, a harmonia, a paz que nós podemos proporcionar uns aos outros. E se eu tiver essa atitude de proporcionar a paz, mobilizar a paz dentro do contexto e equilíbrio, eu vou beneficiar disto, de certeza, em algum momento. E como é que nós podemos evitar rupturas dentro da família, muitas vezes até dura ano? Nós observamos primos, não conversam com outro irmão. Às vezes, quando há falecimento na família, observamos depois durante algum
tempo depois, a questão da partilha dos bens. Isso começa a criar restrições, ou seja, aquele material que as pessoas focam naquele material, aquela casa, vamos dividir. Ou seja, eu gostaria de saber como é que nós podemos evitar isso, né? Isso acontece, já sabemos que acontece. Agora, como nós podemos evitar isso? É algo bem complexo, né? Obviamente, né? Muitas vezes eu ouço pessoas familiares, como você disse, né, que não falam com outros e eu acho estranho, por falar a verdade, né? Mas eu sei que acontece, né? E muitas vezes não acontece nessas famílias que não estão bem enraizadas, não têm esse compromisso com os membros da família em si, e são por várias razões, né? Acontecem muitas vezes. Um problema que eu vejo muito é a falta de comunicação, falta de ter esses afetos, afetos de amor, sei lá, empatia com os membros da família, de querer ajudar um ao outro. Porque no final, por exemplo, nesses exemplos de divisão, de herança e tudo, vocês são familiares. A ideia seria ajudar um ao outro. E quando nós cultivamos mais esses valores, nós vamos ter menos problemas automaticamente, porque vamos esquecer de nós e tentar ajudar os nossos familiares, né? Então, comunicação é um fator importante. Devemos saber, né? Somos familiares, mas não é só porque, por exemplo, somos familiares, temos um laço de sangue, que somos família. Não, temos que elevar esse status de familiar, é falar, conversar, interagir, saber quais são as dificuldades do outro, como eu posso ajudar, como outros podem me ajudar, me comunicar também, expressar o que eu sinto. E tudo isso vai ajudar a eliminar esses conflitos. É um processo também, não é que é algo fácil também. Que outras coisas mais para evitar essas rupturas, que às vezes vão até anos e anos, familiares, irmãos, como dizemos num bom crioulo, de costa a costa? Sem dúvida, a comunicação é o maior desafio. No relacionamento humano, a comunicação é o maior desafio. Mas eu entendia em prevenir esses tais conflitos e essas rupturas, eu desafiaria a intencionalidade de ser parte. Eu devo ter a intenção de ser parte deste núcleo, desta família. E nessa intencionalidade, muitas vezes, vamos ver que as coisas não acontecem mecanicamente. Há um investimento a ser feito. Muitas vezes há aquele contacto. Não me telefonou, porque é que eu é que vou ligar? Não, veio de férias, esteve no estrangeiro tanto tempo, nem me disse que vinha. Ok, já soube, eu tenho essa informação. Agora cabe-me a mim, tenho responsabilidade em usar essa informação. Por que é que eu vou ter de ficar à espera de, sentado no meu lugar? Há uma intencionalidade, há uma ação que deve acontecer. Juntar coisas e acumular angústias, amarguras, o perdão dentro da família é o lugar onde nós precisamos praticar e usar isso, porque há coisinhas no dia a dia que vão sendo acumuladas e isso vai, quando chegar num ponto de sufoco, vai estar tão cristalizado e num tamanho tão grande que vai haver muita coisa para resolver. Então há uma intencionalidade em ser parte desta família, da família que pertencemos, e dar a minha contribuição, e esse pensar em dar muito mais do que receber. Isto também leva a, quando nós temos esses conflitos, àquelas consequências, não é? E as consequências estão lá. Nós todos podemos ver, temos ver para outras pessoas, mas também ver em nós mesmos, né? As consequências existem, vai depender da nossa ação. Então, que tipo de consequências que são essas, que muitas vezes vamos ter, e que as pessoas têm que prestar atenção a essas consequências? Quando há esses conflitos. As consequências, muitas vezes... É bom nós dizermos exatamente o que é que acontece. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais nós estamos a falar da tal saúde mental. Essa saúde mental está em perigo, está em risco, exatamente por causa desses problemas e dessas rupturas de uma base fragilizada na família. Uma das consequências são as
perturbações que muitas vezes acontecem, alguns transtornos, muita depressão, muita crise de ansiedade tem acontecido por causa de um desapego dos membros da família, ou seja, uma relação que não foi muito bem aprofundada, não foi muito bem construída. Imigração que acontece e há uma mágoa porque filhos não assumidos, e há aquela mágoa que é construída, que é perpetuada pela mãe porque o teu pai não te reconheceu, ou porque hoje eu ouço muito falar dessa questão de órfão de pai vivo. Nós não temos de estar a falar neste sentido porque isso está a gerar consequências emocionais, físicas, a saúde, a tensão arterial, que muitas vezes, problemas de tensão, diabetes e tantas coisas, gastrites e úlceras, são consequências de rupturas, de relacionamentos que não são construídos adequadamente dentro do contexto da família. Há outras consequências que as pessoas devem prestar atenção, Steven Fortes, do seu ponto de vista? Sim. Eu acho que é importante dividir, né, e lembrar que há consequências para os pais, obviamente, a parte emocional, como foi falado aqui, vai exigir mudanças, mesmo no contexto que eles criam os seus filhos. Agora pode ser só o pai ou só a mãe. Mas também há consequências para os filhos, né, emocionais, e eu penso também numa consequência que faz a diferença na vida deles. Por exemplo, o não confiar mais em relações familiares, né, porque o seu pai fica falando que você é órfão de mãe ou órfão de pai, e você cria meio que uma certa barreira, né, para as próximas relações que você pode ter. Isso nos filhos mesmo, os filhos pequenos. Então isso pode afetar psicologicamente, né, as relações que ele vai construir lá na frente. Muitas vezes um pai pode falar com o filho de forma pensando que está a afetar só no momento, mas esquece que o filho também vai tornar-se um pai e vai ter filhos e vai ter relações também. Então qual é o exemplo que eu estou dando, né? Então essas consequências vão passar de geração em geração, né? Isto é mau, a sociedade vai ter problema porque a família vai estar com problemas. Sem dúvida. Querendo ou não, tendo a intenção de, ou não tendo intenção, por mais que muitas vezes nós façamos as coisas com boas intenções, mas más decisões, más escolhas, rupturas não resolvidas terão consequências em várias gerações. Enquanto o Kevin falava, eu começava a pensar... Steven Fortes. Desculpa. Eu fixei sempre Kevin, é Steven. Então, essa questão da interação, a forma de pensar, a forma de enfrentar, o estilo de pai, de mãe que eu vou ser, de marido, de esposa, a forma como eu vou educar os meus filhos, vai ser buscada a experiência que eu tive, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, que eu vivi. Então, as consequências vão ser por gerações, não é só na próxima geração, por gerações, até nós quebrarmos o estilo e desconstruirmos aquilo que foi construído com alguma lacuna, com alguma dificuldade. São desastrosas as consequências astronómicas e estamos a colher. As Nações Unidas, quando implementou esta data, nos anos 90, o Dia Internacional da Família, que é 15 de maio, chama atenção para dizer, atenção, diz, é a repetição mesmo, atenção, que a família é o núcleo vital da sociedade. E quando nós pensamos na família como núcleo vital da sociedade, por exemplo, o Steven Fortes pensa em que é a questão família, a família que tem lá, que é a base, que é esse alicerce, que suporta tudo. Exatamente, né? Eu lembro ainda na escola, no ensino secundário, né, ouvir a definição de família. Né? A família é a base de uma sociedade, né? Então, esse vínculo, de facto, influencia a sociedade, né? Os filhos, as pessoas que estão criando lá, os laços que estão sendo criados ali, né, vão influenciar, porque essas pessoas estão inseridas em uma sociedade, né? Mesmo que nós temos a nossa família, mas somos uma grande família no geral. Exatamente. Então temos que lembrar disso. Qualquer ação que nós fazemos internamente, né, dentro da sociedade, vai influenciar também. Então é bom lembrar disso e é bom avaliar sempre, né,
nós como família, né? E neste programa Sociedade Aberta também agora vamos ter a participação de Samira Gonçalves. Ela é professora, é mãe e é esposa e dá a sua opinião sobre a questão do fortalecimento dos laços familiares. Os laços familiares é muito importante na vida de qualquer família, porque a nossa família é a primeira instituição que nós conhecemos dentro de uma sociedade. Portanto, é nela que nós vamos aprender muitas coisas. O respeito, a admiração, o amor. E são aspectos importantes que vão, de uma certa forma, construir a identidade de uma pessoa. Então, os laços familiares é de extrema importância no seio de qualquer sociedade, no seio de uma família. Eu tenho uma ideia diferente da separação, porque às vezes depende. Exato, depende da situação, porque muitas vezes não se pode ficar onde não estou bem. Mas também eu tenho de ter em conta porque há consequências e muitas vezes quem vai pagar de uma certa forma são os nossos filhos, porque vai desestruturar, vai reorganizar. É tudo uma questão pessoal, financeira, organizacional que não pensamos, mas que os nossos filhos vão sofrer e muito. Vão sofrer podem sentir-se muitas vezes culpados da separação. Pode ter dois níveis. Muitas vezes uns ficam mais agressivos, outros se isolam num cantinho à parte. O aproveitamento escolar, e estou a falar porque eu conheço esta causa, cai. Não é? Então há muitas consequências, digamos, que pode afetar os nossos filhos muito. Um bom diálogo evita o divórcio? Com certeza. Muitas vezes é falta de comunicação. Não é? É falta de comunicar, porque se eu tenho algum problema ou algum ganho, alguma coisa que eu tenho de festejar, é bom saber que eu tenho uma família para partilhar isso. E se eu tenho uma família para partilhar e muitas vezes eu não tenho o apoio ou não tenho ouvidos, é claro que não vai correr tão bem, mas ter uma família que nos ouve, que nos ajuda a partilhar as nossas conquistas, vitórias, é muito bom. Então o diálogo, a comunicação é fundamental em qualquer ponto da nossa vida. As famílias que nós temos hoje em dia, na atualidade, são famílias, não estou a falar de uma forma linear, não é? Mas são famílias que precisam muito desse fortalecimento, porque são famílias que nós estamos a perceber alguns valores estão a ser esquecidos dentro da família. Então, este fortalecimento vem de um leque variado de atividades com a minha família, mas saídas, jogos, conversa, tempo, mas não é qualquer tempo, é um tempo de qualidade, onde eu vou saber aproveitar o meu tempo com os meus filhos, não só com os meus filhos ou com toda a minha família, porque atualmente o que é que estamos a perceber dentro da sociedade ou dentro da família é que nós temos um dia corrido, estressado, e nós não temos muito tempo, e às vezes o tempo que nos resta, que é pouquíssimo, é cada um no seu cantinho, com o seu telefone, com o seu telemóvel. Isso está a desestruturar, os laços familiares estão a morrer, estão a entrar em declínio. Então nós temos que fazer este fortalecimento de arranjar atividades com a família, cozinhar, conversar, porque a comunicação no seio de uma família é extremamente importante. E quando eu comunico, eu partilho os meus sentimentos. E quando eu partilho os meus sentimentos, principalmente quando eu sou entendida, sou compreendida, muitas vezes o comportamento muda. O programa Sociedade Aberta hoje fala sobre fortalecimento dos laços familiares. Recordamos que na próxima quinta-feira, 15 de maio, é Dia Internacional da Família.
Portanto, Steven Fortes e também Lenisa Soares, os nossos convidados hoje aqui nos estúdios. Primeiro, nós ouvimos agora Samira Gonçalves, enquanto mãe, esposa, a partilhar connosco a sua experiência de vida e também a dar algumas pistas de como fortalecer a questão dos laços familiares. Algum comentário do que ela disse? Sim, sim. Eu gostei da parte que ela disse, né, que muitas vezes temos um dia corrido e acabamos por esquecer da nossa família em si, de reservar um tempo com a família, né? Então, reservar esse tempo também, e como nós falamos logo no início, né, família também é um investimento, né? Como uma planta, né? Você tem que trabalhar, tem que regar, tem que cuidar e tudo isso. Muitas vezes nós temos tempo para todas as coisas, mas a família sempre damos um jeito para deixar para depois, porque temos uma falsa segurança que vamos voltar para casa e tudo vai ficar bem. E aí que alguns dos perigos, né, que ela falou sobre o divórcio, né, aí que mora, né? Porque pensamos que tudo está bem, voltamos para casa sempre, não conversamos, não sabemos o que as pessoas que estão lá dentro da nossa casa estão a pensar, e muitas vezes o divórcio torna-se uma solução, né? Uhum. Me chamou a atenção a parte que a Samira fala da identidade. A família é o lugar, o espaço onde nós vamos desenvolver e construir a nossa identidade. Daí o valor da família como sendo essa tal célula base da sociedade. Se nós pensarmos na família como uma célula, nós estamos a ver a unidade vital do organismo. A família não é simplesmente uma organização, é um organismo, é vida. Então é necessário esse investimento. E falando também dessa questão de rupturas, vendo o divórcio como uma ruptura, uma ressalva aqui muito importante. Hoje o divórcio está a ser visto como uma solução. Não é, e nós conversávamos há pouco sobre isto, o divórcio é uma fuga à resolução do problema. Não tenho mais disponibilidade para resolver, para enfrentar o problema. Então há que investir num tempo adequado. E ela disse, não temos tempo. Mas eu pensei, quando surge um funeral, paramos tudo e arranjamos tempo, não é? Uhum. Então eu comecei a refletir nisto. Até que ponto temos tempo? O tempo nos pertence. É nosso, de facto. Dá para refletir mesmo sobre essa questão do tempo e o que é que estamos a fazer com o nosso tempo. Steven Fortes, que consequências nós podemos ter então com o divórcio, tanto para esta geração, pensando, ela falou ali, deu exemplo de como o que é que aconteceu, tanto para a geração atual e para a geração futura. Sim, ela acabou enfatizando alguns pontos, né, dessas consequências nos filhos, como falta de aproveitamento. Ela é professora, então imagina, ela tem essa noção mesmo. E essa falta de aproveitamento muitas vezes é por causa dessas distrações, né? A família divorciou-se, né? Agora os filhos, né, eles acabam por assumir outros papéis que muitas vezes nem eles deveriam assumir. Nós vemos filhos têm de cozinhar, ela que tem que arrumar a casa, porque agora são só dois, né? O pai também tem que ir trabalhar. Então acaba por assumir papéis que ele não deveria estar pensando nessa época da sua vida, né? E isso com certeza vai impactar as outras coisas que eles fazem, né? Como a escola, como os seus próprios laços familiares, de amizade, né? E infelizmente nós temos até pessoas que podem zombar ou zoar, e ela mesma pode sentir, ou os filhos mesmos às vezes sentem, né? Que eles são diferentes. Muitas vezes eles até pensam que eles é que são culpados do divórcio dos pais. Então essas consequências afetam de forma bem intensa, né, os filhos. E obviamente também os pais também, né? Porque eles vão ter que mudar, ter uma nova dinâmica. Muitas vezes têm esse receio de iniciar tudo de novo. Relacionamentos que já duraram anos, né? Você meio que está numa zona de conforto, você já é acostumado com essa pessoa e só de pensar que tem de mudar e reiniciar todo o processo e as pessoas dizem, já não sou jovem, né, para esse negócio de namoro. No divórcio é sempre o egoísmo ali? Eu diria que sim. E perdoem pessoas que já passaram pelo divórcio, podem dizer, não sabes o que estás a dizer.
Eu já vi, já experienciei, não me divorciei, não pretendo. Eu pretendo obedecer até que a morte nos separe, não é? Porque há uma verdade muito interessante nisto. O egoísmo, não diria egoísmo, mas talvez egocentrismo do meu sofrimento, na minha dor, nas minhas queixas. Mas eu desafio a todos a pensarmos o que vai pesar mais. A minha dor, os meus problemas, a falta o sentimento, a minha situação ou as consequências. O que é pior. Então, o enfrentar poderá nos tornar muito mais fortes do que desistir ou parar de lutar e de procurar novas soluções para o problema, porque as consequências são para os filhos, são para os pais, são para a família alargada, uma nova dinâmica e muitas vezes, claro que com o divórcio vêm outras constelações familiares que vão se formar, novos cônjuges, a figura do padrasto, madrasta, enteados, novos laços a serem estabelecidos e como manter aqueles que ficaram. Então é algo que vai complicando, parece teias que vão se entrelaçando, vai se complicar muito mais. E não seria melhor enfrentar? Há um telespectador que está aqui a enviar mensagem, o nome é Mamadou Sané, é da Guiné-Bissau, está na cidade da Praia. Diz para ele, para fortalecer a família, o seu olhar é o respeito mútuo. Dar, ou seja, falar com todos, tratar a opinião do assunto da família, dar valor à cultura e às normas. Ele diz, para evitar divórcio, os casados devem evitar brigar na presença dos filhos. Algum comentário? Primeiro, Steven, do que diz Mamadou Sané. Sim. Então, muito obrigado pelo comentário. De facto, né, respeito e esses valores vão ajudar. Eu gosto da ideia também de terminar as coisas que eu começo, né? E o casamento, a ideia é uma coisa que eu comecei, né, e que eu devo ir até o fim, né? Só que muitas vezes, é bom lembrar também, muitas vezes, como a professora Samira tinha dito, né, às vezes você não pode também estar no lugar em que não se sente bem. Obviamente, nós temos que tentar chegar até o fim e lembrar que há trabalho, né? Temos que trabalhar, organizar as pontas, a limar as arestas e fazer o máximo possível para estar juntos. Há momentos que isso não vai ser possível, né? Então o divórcio acaba sendo não uma solução. Brigar, né? Muita gente briga, as pessoas têm aquela explosão ali, as crianças estão... Eu ia chegar lá, né? Eu dizia, né, que o divórcio muitas vezes acaba sendo, né, uma solução, né? E nesse processo, às vezes inicia exatamente isso que você fala, né? A briga entre casais em frente dos filhos. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, às vezes a minha filha pequena, 3 anos, né? Ela me vê falando um pouquinho alto. E ela vem para cima de mim como se fica chateada e começa a alterar-se um pouquinho, né? Então, imagina, ela que tem 3 anos consegue reconhecer isso, né? Então, imagina nos outros filhos com mais idade, né? Isso com certeza vai impactar. E é o exemplo que nós estamos dando para eles, né? E muitas vezes cria até um certo desconforto com aquela pessoa, com o pai ou a mãe que está fazendo isso, né? Então... Recordei agora de um estudo que foi feito há alguns anos nos Estados Unidos a dizer que, infelizmente, pessoas maduras estão a se divorciar. Pessoas, por exemplo, com mais de 20 anos, 25 a 30 anos casados. Isto depois com os filhos, uma das causas que as famílias focam, o casal foca nos filhos. Foca nos filhos, na educação dos filhos e depois esquece que eles estão lá, né? Não prestam atenção um ao outro e depois cada um vai para a sua vida e pronto, são 2 estranhos em casa. Como evitar isso? Como evitar isso? É preciso nós entendermos que dentro da família, cada um de nós tem vários papéis ao mesmo tempo.
E não podemos, em determinado momento, dar toda a atenção a um desses papéis e deixar os outros para depois. Ou simplesmente achar que os outros papéis vão ter de se submeter a este. Todos os papéis são importantes. O meu papel como esposa é tão importante quanto o meu papel de mãe. Mas também é importante como o meu papel de filha. Imagina, eu, com 45 anos, tenho os meus pais divorciados. É uma atenção redobrada para dois, não é? E enquanto filha isso poderá me afetar, mas ao pensar em mim, enquanto mãe de duas crianças menores, qual seria o impacto de tudo isto? Melhor é os filhos entenderem e nós, enquanto indivíduos, percebermos que temos de investir em todos os papéis que nós desempenhamos dentro da família. E a nossa sociedade cabo-verdiana, nessa elevação da maternidade, muitas vezes tem aquela tendência a dizer, principalmente a mãe que é mãe, eu devo olhar para os meus filhos e deixar de lado o pai ou o marido. E depois nós queremos vir com campanhas de paternidade responsável. Como é que eu vou fazer uma campanha de paternidade responsável se não estou a dar o devido respeito à figura paterna? Porque não, é a mãe e o filho, e depois, nos dias da velhice, os filhos vão formar a sua própria família. E como é que ficamos? E como a Jennifer cantou, Jack, ficar boa Jack. Jack Bitch? Exato. Pronto, antigamente, mas há muitas famílias que fazem isso. Eu confesso que eu faço isso lá em casa. A questão das refeições em família. Isto é importante. Eu lembro, havia muito isso. Algumas famílias tentam preservar isso de acordo com o seu dia a dia. Há dias especiais que são para isso. Há dias na semana que tem que ser assim. Mas há em outras famílias, nós observamos, frequentamos, e pessoas, cada um, por exemplo, na sua refeição, está com um prato em frente à televisão a assistir, vai para a sala para assistir televisão, fica a jantar ou almoçar ali. Um outro que está ali, eu não vou comer agora, eu não estou com fome. Essa questão das refeições juntas não é algo que deve ser cultivado ainda mais, mesmo se você não viveu isso na sua infância, colocar isso na sua família como rotina? Eu ia falar exatamente isso, né? Eu, na verdade, falando como filho, né, eu cresci numa família que nós não fazíamos isso. Éramos muitos. Basicamente, a hora do almoço ou jantar, cada um ia para o seu lado, né? Porque muitas vezes éramos muitos e tínhamos que ir ajeitando e apressando aí o almoço ou o jantar. E eu confesso que eu tinha essa vontade, né? Como sentar junto com a minha família, de conversar, como muitas vezes via em outras famílias. E eu acho que não é por acaso, né? Porque agora, como um pai, como um esposo, né? Eu faço isso. Para mim é muito sagrado esse momento, sentar em família. Eu acho muito importante. Por quê? Porque nós podemos conversar tranquilamente, nós podemos falar como foi o dia, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. É um momento diferente, porque nós todos estamos ali. É como se tudo flui tranquilamente, né? Eu sei que não é fácil com os jovens adolescentes, muitas vezes eles querem também ficar no seu canto, mas eu tenho certeza que se mais famílias fizessem isso, com certeza as consequências seriam muito positivas nessa família. Então, com outros, o que é que nós podemos fazer mais para fortalecer os laços familiares, para além dessa refeição em família? Eu, sinceramente, para além dessa refeição em família, é a refeição em família. Porque se nós formos ver, grandes negócios, grandes transações são tratados à mesa, há jantares de negócios, almoços de negócios. Por que será? Porque lá é o lugar das transações, das interações. Então, há um ensino de valores, há regras, há normas, há exposições que são feitas. Isso é muito importante. Hoje, nós temos uma vida, aquela tal vida corrida que a Samira falava.
nós podemos combater isso com uma refeição à mesa, todos juntos. Ensinar hábitos, etiqueta, regras, valores. Regra, essa é a hora da refeição. Nós temos de aprender a encaixar em regras. Saber o que as pessoas estão a comer. Combater a obesidade ou então uma alimentação inadequada. O sentar à mesa vai proporcionar isso, mas também a oportunidade de interação com outras famílias, convidar pessoas para estar connosco à mesa, nessas refeições. Isso é muito importante. E hoje, se não queremos estar à mesa em casa, há determinados lugares, uma pizza juntos é uma oportunidade de sair e estar juntos em outros ambientes também. Eu agradeço os dois por estarem aqui conosco. O programa Tem Tempo é assim. Hoje estivemos aqui a falar sobre fortalecimento dos laços familiares. Muito obrigado aos dois. Obrigada. E voltaremos na próxima edição, na próxima terça-feira. Vamos dar uma atenção, seja o seguimento deste tema. Agora falar dos valores da base da nossa sociedade.